Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 3 de março. O Supremo Tribunal Federal vai promover audiência pública para discutir regras do Marco Civil da Internet. Os temas abrangem a responsabilidade de provedores e as formas de retirada de conteúdos ofensivos, questões que são objeto de recurso extraordinário na Corte. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Ministro Alexandre de Moraes define prazo para o INSS apresentar o plano de pagamento da chamada revisão da vida toda das aposentadorias. STF começa a julgar a suspensão do aumento da contribuição previdenciária de servidores da educação do estado da Bahia. E ainda, todas as informações sobre o seminário do STF que debateu experiências internacionais sobre o sistema judicial trabalhista. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 10 dias de prazo para o INSS apresentar o plano de pagamento da chamada revisão da vida toda das aposentadorias. Reportagem de Carolina Chaves. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a chamada revisão da vida toda, que permite a aplicação da regra de aposentadoria mais vantajosa para os segurados do INSS, desde que o interessado tenha ingressado no regime geral de previdência social antes da lei que criou o fator previdenciário em 1999. Como o tema teve repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser aplicada a todos os casos pendentes. A partir dessa decisão da Corte, o INSS pediu a suspensão de todos os processos até que haja o trânsito em julgado, ou seja, esgotado a possibilidade de recurso. Segundo o INSS, a revisão da vida toda envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos, e o órgão não teria disponibilidade técnica e operacional diante da demanda. Além disso, a Seguridade Social alegou que o procedimento de revisão é complexo, porque será necessário a conferência de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, o que não é permitido pelo sistema atual. O ministro Alexandre de Moraes considerou que as dificuldades operacionais alegadas pelo INSS são relevantes, mas, devido ao impacto social da decisão do Supremo, a suspensão da revisão da vida toda deve ser fundada sob condições claras e definidas. Segundo Moraes, não é razoável que a decisão do Supremo fique sem resultado prático e, por isso, determinou o prazo de 10 dias para que o INSS apresente um plano com prazos para cumprir a decisão do Supremo. Após a manifestação do INSS, o ministro vai decidir sobre a suspensão dos processos da revisão da vida toda até o trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão de uma lei de Minas Gerais que dava a isenção da tarifa de energia elétrica a atingidos por enchentes no estado. O entendimento é de que a norma invade a competência da União para legislar sobre o tema. Marta Ferreira. A lei estadual é de 2021 e estabelecia que o governador daria isenção total da tarifa de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no estado. A medida se aplicava nos 3 meses subsequentes ao período em que forem constatadas pelo poder público enchentes de grande proporção nos municípios de Minas Gerais. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando dispositivos dessa lei. O argumento é de que haveria violação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Em decisão liminar no início de fevereiro, ele já havia suspendido os efeitos da norma por entender que não cabe aos estados legislar e explorar os serviços e instalações de energia elétrica, já que isso é uma prerrogativa exclusiva da União. Agora, a liminar foi levada para análise do plenário virtual. Alexandre de Moraes manteve o entendimento. No voto, ele ressaltou que a isenção representa um risco de desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato de concessão, ainda mais nesse período do ano, quando o estado enfrenta chuvas fortes. O plenário, por maioria, referendou a liminar, vencido o ministro Edson Fachin. Para Fachin,
A norma estadual, ao estabelecer isenção das tarifas de energia elétrica por um período delimitado, constitui expressão típica do exercício da competência comum de combate às causas da pobreza, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Termina hoje o Seminário Internacional sobre Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho, Caminhos das Cortes Superiores para a Efetividade da Justiça Social, realizado no STF. Repórter Evne Araújo está acompanhando o evento e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Evne, boa noite. Oi, William, boa noite. Hoje foi uma tarde muito produtiva de discussões em torno dos direitos constitucionais e da garantia de direitos sociais aos trabalhadores brasileiros. O diretor da ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, se uniu ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, para falar sobre a liberdade sindical como forma de assegurar a democracia. A ministra Adelaide Miranda Arantes, também do Tribunal Superior do Trabalho, e a professora Tereza Moreira, da Faculdade de Direito da Universidade do Minho, em Portugal, falaram sobre o uso da tecnologia por trabalhadores que usam aplicativos para garantir o sustento das próprias famílias, como motoristas e entregadores de aplicativos, por exemplo. Neste momento, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, está no comando da mesa de encerramento do Seminário Internacional. Ele está com a ministra, com a magistrada Rosa Maria Pinhol, do Tribunal Supremo da Espanha. Há pouco, entre uma palestra e outra, eu conversei com o presidente do TST sobre esse momento importante de debates intensos que trazem a magistratura como um elo forte para que os trabalhadores sejam tratados com a dignidade que a Constituição da República lhes confere. Vamos conferir. Nós precisamos decidir se queremos um direito do trabalho que seja elemento de libertação, de dignificação do ser humano ou o elemento de opressão. Não é possível, em pleno século XXI, convivermos como figuras como trabalho forçado, trabalho escravo, o trabalho infantil, não é? A discriminação no trabalho. Hoje tivemos palestras magníficas, inclusive indicando as consequências do assédio no ambiente de trabalho, que podem levar, inclusive, ao suicídio. Então, a Constituição é um compromisso da sociedade brasileira com um mundo do trabalho que efetivamente privilegia a cidadania e a dignidade. E é esse compromisso que, a partir de eventos como esse, a Justiça do Trabalho se propõe a concretizar. A seguir, STF começa a julgar a suspensão do aumento da contribuição previdenciária de servidores da educação do estado da Bahia. Até já. Servidores da educação pedem no Supremo a suspensão do aumento da contribuição previdenciária na Bahia. O pedido está em análise no plenário virtual. Reportagem de Marta Ferreira. A ação foi proposta no STF pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, questionando dispositivos da Lei Estadual 14.250 de 2020 da Bahia, que alteraram o cálculo das alíquotas de contribuição de servidores públicos, aposentados e pensionistas para a Previdência Estadual. As mudanças foram feitas para adequar a legislação previdenciária estadual à reforma da Previdência feita no âmbito federal em 2019. Para a Confederação, a legislação estadual não pode estabelecer a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões em valor superior ao previamente definido no artigo 40, parágrafo 18 da Constituição Federal, definido na reforma previdenciária de 2003.
A questão foi levada para análise do plenário virtual. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, que não aceitou o pedido feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Barroso afirmou que o artigo questionado, que amplia a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas no regime próprio de previdência social, está em consonância com a Constituição. O prazo para encerrar esse julgamento é dia 10 de março. Também em sessão virtual, os ministros do STF começaram a decidir se mantém a suspensão dos processos que tratam das novas restrições para a compra de armas de fogo e munições. Evelyn Araújo. A Corte vai decidir se referenda a liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu o julgamento de todos os processos em curso na Justiça, que tratam de um decreto presidencial com restrições à compra de armas de fogo e munições. O decreto foi assinado pelo presidente Lula no dia 1º de janeiro e revoga uma série de normas do governo anterior. Ele suspende novos registros para os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e para clubes e escolas de tiro. Reduz os limites para compra de armas e munição e cria um grupo de trabalho para propor nova regulamentação sobre o tema. Desde a publicação, a norma passou a ser questionada na Justiça e alguns juízes suspenderam a eficácia. O governo, então, entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade no STF, em busca de uma decisão definitiva, e pediu a suspensão das demais decisões até que o caso seja julgado pelo Supremo. O ministro Gilmar Mendes atendeu o pedido de suspensão e afirmou que, numa análise preliminar, é evidente a constitucionalidade e legalidade do decreto. Segundo o ministro, a norma estabelece a regulamentação do Estatuto do Desarmamento, o que é competência do presidente da República. Ele destacou ainda que o decreto está em harmonia com os últimos pronunciamentos do STF sobre o tema. Gilmar Mendes encaminhou a decisão provisória para referendo dos demais ministros. O julgamento, que começou hoje, será no plenário virtual e termina na próxima sexta-feira, dia 10. E nessa sexta-feira, o ministro Luiz Fux completa 12 anos no Supremo Tribunal Federal. O repórter Renato Rosa conta a trajetória do ministro na mais alta corte do país. Setembro de 2020, pandemia de Covid-19 e uma posse diferente. O ministro Luiz Fux assumia a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Que numa sociedade democrática, o direito de discordarmos uns dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. Nada parou o trabalho do Supremo. Pelo contrário, seguindo as recomendações de segurança, a Corte aumentou a produtividade. Só no primeiro ano da gestão do ministro Luiz Fux, o Supremo tomou quase 100 mil decisões, muitas delas relacionadas à pandemia. Também na gestão do ministro, foi registrado o menor acervo total dos últimos 27 anos no STF, com 22.354 em tramitação, 21% a menos de quando assumiu a presidência. O Supremo julgou outros temas relevantes, muitos deles relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Na área administrativa, entre as medidas, foi lançado mais um robô de inteligência artificial, a RAFA, uma ferramenta que classifica os processos, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O site do tribunal também ganhou o programa Corte Aberta. O cidadão clica em painéis estatísticos para ver as decisões dos ministros, o acervo de processos, as pautas do plenário, os casos de repercussão geral. Fux também criou 2 secretarias para priorizar a vocação constitucional da Corte: a de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, e a Secretaria de Gestão de Precedentes, que contribuiu para a redução dos processos. Um dos processos importantes mais recentes de relatoria do ministro Luiz Fux foi analisado no recurso extraordinário com repercussão geral. O voto de Fux orientou a unanimidade dos votos do plenário, que confirmou a regra do Código de Trânsito Brasileiro,
que impõe multa, retenção e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do motorista, que se recuse a fazer teste do bafômetro ou qualquer outro exame clínico voltado a aferir presença de álcool ou outra substância psicoativa no sangue. Também em decisão unânime de outro processo, com repercussão geral, a Corte acompanhou o voto do ministro, que entendeu que é dever constitucional do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade, sendo a aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. Com esse histórico, ao longo de 12 anos de atuação no Supremo, 3 de março é dia de celebração para o ministro Luiz Fux. E os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli convocaram para o dia 28 de março uma audiência pública sobre regras do Marco Civil da Internet, quando serão ouvidos especialistas e representantes do poder público e da sociedade civil. Em discussão, a responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet por conteúdo gerado pelos usuários e a possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias falsas a partir de notificação extrajudicial. Essas questões são objeto de recursos extraordinários e as informações obtidas na audiência vão subsidiar a Corte com o conhecimento necessário para a resolução das controvérsias. No próximo bloco, as informações sobre a regulamentação da Lei sobre Proteção de Dados. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça participa ao longo de todo este mês da campanha Março Azul Marinho, com a fachada principal da sede da Corte em Brasília iluminada nas cores dessa mobilização nacional. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o câncer coloretal, o terceiro mais comum no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, cerca de 41 mil novos casos são registrados anualmente no país. O câncer coloretal tem origem no intestino grosso, também chamado de cólon, e no reto, região final do trato digestivo. O país tem uma lei sobre proteção de dados há quase 5 anos, mas a norma dependia de regulamentação para ser aplicada. Essa semana essa questão foi resolvida. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, publicou as regras, como explica a repórter Viviane Novaes. É assim, quando você vai comprar a primeira vez na farmácia, o vendedor faz o cadastro. Pede nome, CPF, endereço. E quantas vezes você já não fez isso em outros lugares? Em 2018, o país ganhou a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A norma protege os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do cidadão. As empresas não podem, por exemplo, vazar informações pessoais que elas coletaram dos clientes. Quem não cumprir as normas pode receber multa de até 2% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões de reais. Outra penalidade é a divulgação da infração, o que pode manchar a imagem da empresa no mercado. O funcionamento do banco de dados também pode ser suspenso. Essa lei passou a vigorar em agosto de 2021, mas na prática não funcionava, é que faltava a regulamentação. Esta semana, a ANPD publicou a chamada dosimetria e a aplicação das penalidades. A advogada Clarice de Lacerda explica o que tem no regulamento. Com parâmetros bastante objetivos, como que a ANPD vai aplicar essas sanções. Então, tem graus de infração, né, leve, médio, grave. Além disso, todas as circunstâncias atenuantes e agravantes, elas recebem ao fim, né, da resolução, quando você chega lá, pesos. Então, se você tem boas práticas, se você é um bom agente de tratamento de dados, está buscando a conformidade sempre, você vai ter um fator lá, multiplicador, mais baixo. Se você é um agente de tratamento que já cometeu outras infrações, não tomou qualquer medida, vai ter um fator multiplicador mais alto. A advogada diz que 8 processos na ANPD aguardavam um regulamento para que as sanções fossem aplicadas. Clarice lembra que a norma, mais do que punir quem desobedece à lei, tem a finalidade de conscientizar as empresas e a população sobre a importância da proteção de dados. No momento, inclusive, elaborando um guia informativo de como tratar dados, o que vai auxiliar bastante a população. E
esse guia, né, a ideia da NPD, inclusive, é promover eventos que possam orientar a população quanto à aplicação, quanto ao uso desse guia para tratamento de dados. Então, a ideia da NPD é sempre essa, é pedagógica, é conscientizar como fazer, mais do que punir. Eles não estão aqui para punir, para arrecadar, não é uma agência arrecadadora. No Triângulo Mineiro, a APAC da cidade de Frutal sai na frente mais uma vez com a ajuda do Poder Judiciário. Além de ser a primeira APAC juvenil do país, a unidade agora lança uma escola e um abrigo para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Renata Marques. Além de unidade de assistência a mulheres e homens condenados, a APAC em Frutal, no Triângulo Mineiro, é a primeira do mundo voltada também à recuperação de jovens e adolescentes por meio da metodologia apaquiana, que tem como propósito promover a recuperação do menor infrator de maneira humanizada, sem perder a finalidade punitiva da pena. Atualmente, 20 educandos entre 12 e 18 anos cumprem medidas socioeducativas aqui. Contam agora com a Escola Paulo Freire na unidade, que oferece estudo, esporte e capacitação. Ferramentas que dão aos jovens mais oportunidades de recuperação e que podem evitar o ingresso na criminalidade. Na APAC Juvenil também foi inaugurado um auditório, um espaço que será dedicado a atividades de socialização, como palestras e cursos. O básico primeiro foi colocar as repartições, que era o acolhimento deles. Mas com o tempo vendo a necessidade de ter esses outros espaços, que é o auditório, né? Para realmente trazer conhecimento, trazer palestra, trazer muito trabalho para eles aqui dentro. Hoje, Frutal se destaca como o maior centro de APACs do Brasil e também maior complexo de APACs e também com maior capacidade, né, do sistema para a APAC masculina, em regime fechado semiaberto. Um dos melhores centros de APACs do país, né, em termos de qualidade, de metodologia e de atendimento, tanto para o sistema socioeducativo como para o sistema prisional. Com os novos investimentos, a confecção da APAC feminina também ganhou espaço próprio. No local, as detentas produzem, em média, 150 uniformes por mês, além de outros itens como bolsas, panos de prato e cortinas. Na confecção, elas têm a oportunidade de aprender, né, uma profissão, de se profissionalizar e também de pegar encomendas de toda a cidade. Na verdade, nós já pegamos até de São Paulo e aí a gente produz todos esses uniformes, todas essas encomendas e esse recurso ele volta para a instituição, que automaticamente volta para os recuperantes e seus familiares. A comunidade da comarca de Frutal também ganhou uma unidade própria para o abrigo Gabriel Luiz Ribeiro, de assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O local foi construído com recursos destinados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e edificado por assistidos da APAC masculina. Foram investidos aproximadamente R$ 2.180.000. O abrigo atenderá menores das cidades de Frutal, Planura, Fronteira e Comendador Gomes. Essa APAC é um exemplo nacional. Realmente uma coisa impressionante, o cuidado que eles têm com o local, a parte de jardinagem, a parte de estrutura. Isso tudo ajuda na recuperação e na reinserção social. Então é um prazer muito grande estar aqui e ainda saber que esse dinheiro é todo do Tribunal de Justiça. O tribunal é que edificou essas obras e foram edificadas também pelas mãos dos próprios apaquianos, o que gera inclusão social, reinserção social e um sentimento de pertencimento que é fundamental para esses recuperandos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda.